Olá pessoal, boa tarde. Iniciaremos agora mais uma aula de matemática básica e raciocínio lógico do 7º ano. Daremos sequência à nossa aula fazendo a correção da atividade passada. Lembra das questões da Olimpíada Brasileira da Matemática? Então a gente vai trabalhar com essas questões, tá? Eu vou aproveitar as respostas do livro do professor, porque ela está bem explicadinha, fica mais fácil de compreender. Então vamos ver se vai dar certo. Luciano está treinando para uma maratona. Na semana passada, ele treinou de segunda-feira até sábado. A cada dia, ele correu 5 km a mais que no dia anterior. Terminada a semana, Luciano constatou que percorreu ao todo 135 km. Quanto ele percorreu na quinta-feira? Então, aqui tem uma sugestão, uma dica. Faça uma estimativa considerando os números do problema. Você avalia que Luciano poderia ter começado a semana percorrendo 20 km? Pense bem. Essa conclusão orienta suas tentativas. Então, vamos ver aqui a nossa justificativa para que a gente possa entender o problema. Então, vamos lá. Suponhamos que na segunda-feira, Luciano começasse percorrendo 5 km. Então, até sábado, ele teria feito no primeiro dia 5, depois no segundo dia 10, no terceiro dia 15, no outro 20, 25 e 30, até o sábado. Ou seja, somando esses números, ele teria percorrido 105 quilômetros. Portanto, 30 quilômetros a menos que o informado no enunciado. O enunciado diz que ele percorreu 135. Então, o que é que a gente faz com os 30 quilômetros que faltaram? 30 quilômetros a gente vai dividir para os 6 dias. E 30 dividido para 6 dá 5 quilômetros. Então, eu vou aumentar 5 em cada dia. Ó. 5 mais 5 dá 10. 10 mais 5 dá 15. Aqui, mais 5 dá 20. 25. 30 e 35. Se a gente distribuir esses 30 nos 6 dias, a gente vai obter o total de 135 quilômetros. Então, a gente vai ver agora. Então, ficaria da seguinte forma. 10 na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado com 35. Então, conclusão, na quinta-feira ele percorreu 25 quilômetros, tá? Então, essa é a solução da questão 1. Passaremos à questão 2. Questão 2. A Milka e Lélia têm a mesma quantidade em dinheiro. Quanto ele deve dar a ela para que ela fique com 20 reais a mais que ele? Então, geralmente a gente pensa da seguinte forma, ó. Se nós não pensarmos muito, a gente pensa, não, ele tem que dar 20 reais para ela ficar com 20 reais a mais. Mas essa conclusão está equivocada, está errada. Vamos pensar melhor. Em situações como essa, melhor que apontar o erro é apenas dizer, tem certeza, justifique sua conclusão. Então, para quem pensa assim, então a gente vai refletir agora a partir dessa conclusão. Se a Milka desse 20 reais para a Lélia, ela ficaria com 20 reais a mais do que ele tinha. E ele com 20 reais a menos do que ela tinha. Como inicialmente tinham a mesma quantia, ela passaria a ter 40 reais a mais que ele. Então, se ele tivesse 20 e ela 20. Se ele tivesse 20 e ela 20. E ele pegasse os 20 e desse para ela, ele ficaria sem nada e ela com 20 e mais 20. Ficaria com 40 reais, ou seja, 40 reais a mais do que o dele. Mas se ele desse 10, 20, se ele desse 10 para ela já teria 20 e ficaria com 30. Então, ela ficaria com 20 reais a mais que ele. Então, qual é a resposta? Ele deve dar 10 reais para que ela fique com 20 reais a mais. Essa é a questão 2. Vamos à questão 3. A soma de dois números naturais é 704. Em um dos números, o algarismo das unidades é 0. Eliminando esse 0, o número obtém
do número, obtém-se o outro número. Quais são esses números? Então, aqui a gente vai ver o número que ficou. Então, a operação mencionada pelo problema pode ser representada assim. Um número A mais um número B, centena e dezena com um zero na unidade. E embaixo, esses dois números somados, tá? Daria 704. Em que A e B representam algarismos desconhecidos. Ó, o número que está aqui é esse, o número que está aqui seria esse. De imediato, na coluna das unidades, se conclui que B é 4. 0 mais que número vai ser 4? Então, B vai ser 4. Se B é 4, então na coluna das dezenas temos que 4 mais A igual a 10. 4 mais A igual a 10. Então, aqui seria 6. O A seria 6. Portanto, os números são 640 mais 64, que o total é 704, tá? Essa é a resposta da questão 3. 640 mais 64 dá 704. E vamos à questão das moedas. Em um grupo de 25 moedas aparentemente iguais, sabemos que exatamente uma delas é falsa e tem um peso diferente do peso das outras. Mas não sabemos qual é a moeda falsa. Todas as demais possuem o mesmo peso. Utilizando uma balança de 2 pratos, queremos descobrir se a moeda falsa é a mais leve ou a mais pesada. Como podemos alcançar esse objetivo? Realizando apenas 2 pesagens com essa balança. Então, vamos aqui às alternativas. Então, vou explicar bem devagar para que vocês possam entender. Então, aqui não quer saber o peso da moeda, mas saber se a moeda falsa é mais pesada ou mais leve. Então, vamos aqui, ó. Na experiência sugerida, temos 2 possibilidades. Vamos ver essas possibilidades. Qual a primeira possibilidade para a resposta? A balança fica em equilíbrio. Nesse caso, concluímos, se a gente colocar 12 moedas em um prato, 12 moedas em outro, vai sobrar uma. Se a balança ficar em equilíbrio, concluímos que a moeda falsa é a que não está na balança. E todas as que estão na balança são verdadeiras. Então, eu vou pegar, basta realizar uma nova pesagem com a moeda falsa e outra qualquer, para saber se a moeda falsa é mais leve ou mais pesada que as demais. Segundo, se a balança não fica em equilíbrio. Se ela não ficar em equilíbrio, o que é que se faz? Coloca 12 e 12, mas um prato da balança está mais baixo e outro mais alto. Nesse caso, pegamos as 12 moedas do prato mais leve e as colocamos novamente na balança, com 6 moedas em cada prato. Temos novamente 2 casos. Se a balança equilibrar, então todas as 12 moedas são verdadeiras. E podemos concluir que a moeda falsa era uma das 12 moedas do grupo mais pesado. Portanto, nesse caso, a moeda falsa é a mais pesada. Se a balança não equilibrar, a moeda falsa é uma dessas 12 moedas. E, como esse grupo é mais leve do que o outro, podemos concluir que a moeda falsa é mais leve que as verdadeiras. Então, aqui tem solução do problema 4, com todas as possibilidades. Vamos ao problema 5. Vamos entender a questão 5. Vânia preencheu os quadradinhos da conta a seguir com os algarismos do 1 ao 8. E ela usou todos os algarismos e obteve o maior resultado possível. Qual foi esse resultado? A gente viu aqui que começaria por 8, que seria o maior número, e o número que a gente diminuiria começaria pelo menor número, que é 1, dos 8 que foram dados. Então, a gente vai começar, ó. Uma vez que a expressão numérica é constituída por 8 algarismos, dessa formação decorre que nenhum algarismo foi repetido, tá? Para que a expressão numérica tenha o maior resultado possível, os 2 primeiros números que estão sendo somados devem ser maximizados. Então, esse número e esse devem ser os 2 maiores possíveis. E o terceiro, que é subtraído, deve ser minimizado, deve ser o número menor, por isso que começa por 1, menor número. Então, o terceiro número deve ser 1, 2, 3, 123 para ser subtraído. Na posição das centenas do primeiro número, deve colocar 8, depois os números devem ser 7 e aqui o 6.
tá? Seria uma opção. O 7 aqui, ou o 7 aqui, o 6 aqui, ou o 6 aqui. Então, a gente vai começar a resolver. Nas posições das unidades, seria o 4, 5 e 4. Em qualquer ordem. Logo, a expressão numérica com resultado máximo que pode ser qualquer uma dessas aqui. Então, vamos repetir. O maior número começaria por 8. Nas dezenas, nós temos que ter 7 e 6, que são os maiores. Nas unidades, 5 e 4. E o menor número que vai subtrair, 123. Então, eu poderia somar 876, 875 mais 64, menos 123. E o resultado seria 816. Seria o maior valor em qualquer uma dessas operações. Vamos ver outras opções. Então, todos começariam por 8. Aqui as centenas, 7 e 6, com 5 e 4. E 7 e 6, com 4 e 5. Aqui, 6 e 7, com 5 e 4. E 6 e 7, com 4 e 5. Sempre subtraindo 123. De todos, o maior resultado que pode se obter com essa expressão seria o valor 816. Então, a resposta do problema é 816. Então, com isso, finalizamos a questão 5. Vamos à questão 6. Paulo quer escrever os números de 1 a 9 nos quadrinhos da figura sem repetir nenhum deles, de modo que a soma dos 5 números na horizontal seja 27 e a soma dos 5 números na vertical seja 22. Que número ele deve colocar no quadrinho cinza, que é aqui no meio? Então, para a gente saber a resposta, fica bem fácil de entender, ó. A soma dos números de 1 a 9 dá 45, certo? Então, se somarmos os números da fileira horizontal com os da fileira vertical, o número do quadrado cinza será somado 2 vezes. Esse número ficará no centro, será somado na horizontal e será somado na vertical. Então, ele vai ser somado 2 vezes. Então, 22 mais 27 dá 49. Então, 49 menos o total dos números, que é 45, o número que será somado 2 vezes é o 4. Então, aqui no centro ficará o número 4, tá? Então, essa é a resposta da questão. Mas se outra pergunta fosse feita, como a gente arrumaria esses números? Então, vamos ver aqui as possíveis respostas para organizar esses números, ó. O 4 no centro de todos, aqui tem 2, 3, 4, 5 e 8, 1, 9, 4, 6 e 7, somando 22 e 27. 3, 6, 4, 9, 5, 2, 1, 4, 7 e 8. Ou 9, 3, 4, 5, 1, 8, 6, 4, 7, 2. Então, aqui 3 opções de resposta, se fosse pedido para colocar os números, tá? Nessa cruzinha aí. Então, vamos à questão 7. Zequinha tem 3 dados iguais, com letras O, P, Q, R, S e T em suas faces. Ele juntou esses dados como na figura, de modo que as faces em contato tivessem a mesma letra. Qual é a letra da face oposta à que tem a letra T? Então, vamos lá. Tem várias maneiras de pensar a solução. Então, vamos ver aqui a figura. P, Q, R, S. Então, essas P, Q, S, T e R são as letras que estão aqui abaixo, acima ou do lado do O, tá? Então, na ilustração, só não aparece a face com a letra R. Então, tem essas 4 faces e o R não aparece. Ele está escondido ou atrás ou embaixo. As letras P, Q, S e T estão gravadas em faces adjacentes à face com a letra O. Estão ao lado da letra O, tá? Então, significa que quem está embaixo de todos é a letra R. As faces em contato entre os dados 1 e 2, então vamos chamar esse dado aqui de 1.
esse dado de 2, esse de 3, 2 e esse 3. As fases em contato entre os dados 1 e 2 não podem ser P nem Q, tá? Porque eles estão aparecendo aqui, então quem vai estar aqui não pode ser essa nem essa, tá? Nem vai ser S, que o S também está aparecendo aqui. Então, tem que ser T. Aqui no meio é a T. Observando o dado 2, que é esse dado aqui, concluímos que a face S é oposta à face T. Essa é a resposta do problema, tá? Quem vai estar aqui no meio vai ser a T, então essa é a resposta do problema. Então, finalizamos a questão 7, vamos à questão 8. A questão 8 é bem tranquila, ó. Entre as composições abaixo, descubra aquelas que podem ser obtidas juntando duas peças dessa daqui. Para responder, risque em vermelho a fronteira que separa as duas peças, como exemplificado em A. Então, essa figura A, juntando duas peças dessa, ó. Aqui eu tenho uma figura dessa e aqui outra figura. Quais seriam as outras peças que eu poderia fazer juntando? Então, a outra poderia ser a B, que eu tenho uma pecinha dessa T e outra pecinha dessa T, uma acima e outra abaixo. Outra seria a letra E. Então, aqui eu tenho uma pecinha dessa T e aqui do outro lado a outra pecinha T. E o último, a F. Aqui eu tenho uma e aqui a outra, tá? E aí, eu finalizo a questão 8. Vamos à questão 9. Isso é uma questão de raciocínio espacial. Então, vamos ver aqui esses retângulos, ó. É como se fosse um gabarito perfurado, tá? Onde esse preto aqui seria o escuro e os buraquinhos abertos seriam em branco. Esses retângulos iguais são formados por quadrados iguais. Eles foram desenhados sobre papel transparente e depois alguns de seus quadrados foram pintados de preto, ó. Preto. Se colocar esse em cima desse e os dois em cima desse, quais são os números que apareciam, tá? Então, vamos ver, ó, os que estão branco com branco, ó. Branco com branco, que corresponde ao 2. Aqui não dá, aqui tá diferente. Esses dois, ó, branco e branco no mesmo lugar, que é esse aqui, 11 e 12. E esses aqui estão em lugares diferentes. Então, os números que apareceriam, 2, 11 e 12, tá? Essa é a resposta da questão 9. Com essa questão 9, a gente finaliza a atividade de correção. E na próxima aula, nós iniciaremos a próxima parte do livro de vocês, do bimestre 2, tá? Então, boa semana para vocês. Se tiverem dúvidas em alguma questão, volta o vídeo e tenta ver novamente, de novo, a justificativa de resolução. Essas questões são muito importantes e vocês compreendam para estudo, para a avaliação que vocês vão ter. Então, voltem às questões, voltem às respostas e tentem compreender. Não somente fazer o resultado, mas compreender como as respostas foram conseguidas e justificadas, tá? Então, boa semana para vocês.